Tá. Todos nós somos mais ou menos ansiosos e eu acho que é normal da natureza do ser humano ele querer antecipar os problemas para poder já antecipar as soluções. Pelo menos a maioria das vezes. É característica do pessoal que é mais avançado, que costuma assumir mais as responsabilidades, costuma ter as rédeas da vida nas suas mãos, que eles tenham um nível de ansiedade um pouquinho maior, tá? Primeiro, o que é ansiedade, Camila? Ansiedade é a sua cabeça que não para de pensar no futuro. Que é importante, mas você tem que saber para controlar, para você não jogar contra você. Minha asma tá foda ainda. Mas já tá melhor, comecei com corticoide ontem, acho que essa semana dá uma melhorada. Pois bem, então, o que é a cabeça da pessoa ansiosa, Camila? É a cabeça da pessoa que não sai do futuro. E o que é importante? Porque você tem que ter programação para você conseguir fazer todas as suas tarefas de forma adequada ou a contento. Só que a ansiedade, muitas vezes, ela te coloca em situações onde te bloqueia a realização adequada daquele objetivo. Então vamos separar em duas coisas. Vamos separar a ansiedade como fenômeno comportamental. Vamos separar a ansiedade como fenômeno bioquímico, tá? Vamos começar pelo comportamental. Aí a gente fala de duas coisas super importantes. Primeiro, comportamental. Se você ficar sempre olhando só daquilo que você quer se tornar e você não souber valorizar aquilo que você já é, o que acaba acontecendo é que você começa a se desanimar. E boa parte daquilo que mantém a gente nesse esquema de treino, de dieta, é justamente motivação. Tanto que se você olhar YouTube ou qualquer canal desse, a maior parte do conteúdo é só motivação, que às vezes até enche o saco, porque a motivação de cada um é muito específica. Aquilo que me motiva pode ser que não seja aquilo que motiva você, por exemplo. E quando você tem uma situação onde essa motivação ela cai em intensidade ou cai em constância, que é mais importante, e o mais importante na realidade é a constância, não é a intensidade, tá? Principalmente o fisiculturismo. Aliás, tudo que é a longo prazo é a constância, não é a intensidade. Quando cai na constância, você começa a ter aqueles períodos de treinamento errático. São aqueles caras, né, que têm até vontade, mas é uma vontade passageira. Então, na anamnese clínica, você pergunta para ele, mas como é que é o seu treino? Quanto tempo você treina? Eu treino 4 meses, paro 2, aí eu treino 6, paro 5. Sabe, essa forma Pô, eu queria dormir sim, Elias, mas não vai rolar. Essa forma de comportamento, ela é muito, muito prejudicial para quem quer montar o físico. Porque o físico, ele é feito no exercício a partir... O físico, ele é feito de exercício a partir da constância, você vai montando estímulo sobre estímulo. Vai ficar gravado, Camila, você assiste depois. Você não perdeu muita coisa. Perdeu a parte de motivação. Segunda coisa comportamental, a tua sensação ao chegar na academia. Muita gente tem ansiedade assim que pisa na academia. Tem aquela vontade de treinar, só que chega na hora do vamos ver, o que acontece? Dá uma sensação de angústia, dá uma sensação de desespero, de querer fazer, ou de não ter tempo, ou então de achar que não vai conseguir terminar tudo, ou de ficar até com medo do peso que a pessoa quer levantar, ou com medo de falhar ao levantar o peso que ela gostaria de levantar. E essa questão, dentro da sala de peso, é um grande problema, por quê? A gente não se adapta àquilo que a gente faz. Então imagina você chegar na sala de peso e você não conseguir treinar.
Imagina a chateação. Ou imagina que você está tão ansioso que você não tem paciência de revisar um aparelho, ou de fazer mais uma repetição, ou de fazer mais uma série. Você tem lá programado para fazer 4 séries, mas você acaba fazendo só uma. Nossa, tá muito sol aqui, peraí. Deixa eu ver se eu fecho aqui um negócio. Ué. Não consigo fechar isso aqui. Depois eu preciso aprender a usar esse controle remoto maledeto. Bom, vamos voltar aqui, senão a gente perde o fio da meada. Então, dentro da sala de musculação tem esse grande problema, que é essa sensação de você não conseguir treinar. E olha só, pelo que você está me contando, é justamente isso que está acontecendo com você. Para isso, a maioria dos médicos, eles vão tratar você de fato com ansiolítico, o tratamento é esse. Mas qual é o problema do ansiolítico? O problema do ansiolítico, e aí a gente entra na parte bioquímica, não na comportamental, é que ele é um relaxante muscular de ação central. Camila, sabe uma coisa que é muito parecido com o que você está sentindo? Uma coisa chamada disfunção erétil psicogênica. Você sabe que homem abaixo dos 35, 40 anos, quando ele tem disfunção erétil, ou seja, impotência sexual, 90% é daqui. E por que tem muito isso relacionado a esteroide? Imagina que o cara vive numa situação de equilíbrio assim. A esteroide, numa fase transitória, ele faz isso com o libido do sujeito. Quando ele volta para o normal, ele acha que ele perdeu o libido. E aí o que acontece? Mexe com a cabeça dele aqui. E aí ele começa a falar: ah, é porque isso está baixo, isso está alto. Não, não é. Isso é uma adaptação aqui do sistema nervoso central. E o problema é que você colocar de novo esteroide não faz isso melhorar. Então é uma das disfunções eréteis mais difíceis de serem tratadas na prática clínica diária. Quando você tem a modificação do set point da libido determinada pelo uso de um esteroide em altas quantidades. Por que isso? É fisiológico? Não é fisiológico. É uma situação onde a pessoa ela sente uma hiperestimulação e quando ela volta para o normal, ela acha que ela está impotente. E aí leva ela para uma situação de disfunção erétil psicogênica, porque ela achar que ela está impotente, ou o sujeito achar que ele está impotente, faz com que ele crie medo, ansiedade, antes de ter uma relação sexual, e isso vai fazer com que ele tenha, portanto, duas coisas para tratar: a parte bioquímica e a parte psíquica, tá? Bom, comparado isso, você está broxando no treino, é isso que está acontecendo com você. Calma. Qual é o problema do ansiolítico, então? E aí a gente fala a parte bioquímica: excesso de ansiedade. O que você sente quando você sente ansiedade, Camila? Mal-estar, angústia, sensação de aperto no peito, vontade de sair daquele lugar, muitas vezes náusea, aumento da frequência cardíaca, né? Aumenta a sua pressão arterial. Pois bem, isso daí é porque você tem aumento de catecolaminas. Calma, Camila, não brocha ainda, que ainda tem coisa para te ajudar. Fica tranquilo. Isso daí é o aumento das suas catecolaminas que estão reagindo ao seu tônus psíquico. Aí você fala: ah, mas isso é cabeça, isso é psicológico, você está falando que tudo é psicológico. Não, mas todas as funções são controladas pelo sistema nervoso central. Então é o seguinte, Camila, quando você fica brava, você não acelera o coração? E aí, é psicológico? Lógico que é.
é psicogênico. Então essa ansiedade que você sente, você tem que tratar pelo lado psicogênico também. O ansiolítico, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar um pouquinho a função do seu sistema nervoso central. O que ele faz? Ele ativa o receptor GABAérgico, na maioria das vezes, né, dependendo do ansiolítico que você usa, mas se for um benzodiazepínico, que é provavelmente daquele que você usa, e por que provavelmente? Você está me contando que você tem convulsão, o médico vai te prescrever provavelmente um benzodiazepínico muito específico que tem ação anticonvulsionante. Mais comum que a pessoa vicia em 2, 3 tomadas é o Rivotril, que é uma das drogas mais difíceis de tirar do paciente. Tá? Eu estou falando isso para você não é para te desanimar, estou falando isso para você procurar o caminho certo. Pensa que eu aprendi com um professor de psiquiatria, um cara fora da curva, que é muito parecido transtorno de ansiedade com você acender uma fogueira com 2 pedras, tá? As 2 pedras se chocando, o que é isso? São os conflitos da sua vida. Então, você vive chocando. A faísca que você solta é a ansiedade. Quando começa a pegar fogo na fogueirinha, é a angústia. E aí vira o incêndio, que é o transtorno. O transtorno, portanto, não é a ansiedade em si. A ansiedade é uma reação normal de cada um de nós. O transtorno é você entrar numa síndrome do pânico, por exemplo, ou você ter os sintomas que você está me contando. Sendo assim, o que você tem que tratar? Uma das coisas mais importantes que você tem que tratar é justamente a capacidade sua de compreender a ansiedade e entender que aquilo não é um estímulo de perigo. Portanto, você não precisa reagir àquela sensação. Sabe o que faltou aí na sua terapêutica? Faltou um psicólogo, tá? Para fazer terapia com você, faltou um terapeuta, ou faltou um psiquiatra que faça terapia, que faça análise, para você entender por que essa ansiedade ela te faz tão mal, por que essa ansiedade ela te traz essa resposta de perigo tão intenso que faz com que você tenha uma crise. Quando você entender isso, você vai conseguir dominar aquilo que é o princípio da fagulha da sua doença. E aí, você está sabendo que o seu tratamento ele está indo para um caminho certo. Olha, caiu aqui, eu nem vi. Pronto. Por que eu acho que você tem que ficar... Agora, eu acho que você tem que ficar, em primeiro lugar, tranquila. Alguns exercícios para você ajustar sua ansiedade. São exercícios daqui para cima, tá? Eu costumo falar que fazer dieta é daqui para cima, mas controlar o seu sistema nervoso central é um exercício fundamental que a gente faz muito pouco e que, de fato, é o que está mais relacionado com a tua capacidade de realizar um bom trabalho na academia. Ou então, ter uma dieta adequada. Se você tiver ansiedade, por exemplo, você pode ter um mecanismo compensatório, descontar isso na comida, arrebentar o que está na sua frente. Tá? Então, ó, exercício para você controlar a ansiedade. Primeira coisa, você procurar meditação, tá? Para você conseguir esvaziar a sua cabeça e você conseguir encher a sua cabeça só de coisas positivas ou que ajudem no seu dia a dia. Segunda coisa, exercícios respiratórios. Sentiu mal durante o treino, sentiu que não está legal, princípio de ansiedade, primeira coisa, para o que você está fazendo, senta, faz um exercício respiratório de controle da frequência da respiração, velocidade da inspiração, tá? Que isso vai conseguir te ajustar. Terceira coisa, horário de sono. Restrição de sono é uma das coisas que mais arrebenta pessoas que têm problemas com ansiedade. Você falou de dieta cetogênica, essa é a quarta coisa.
Existem trabalhos que sugerem que a dieta cetogênica ela seja positiva para pessoas que têm transtornos do sistema nervoso central. A questão é, você tem que saber que enquanto você estiver fazendo uma dieta cetogênica, você está fazendo para sua cabeça melhorar, não para o seu corpo melhorar. Então você vai ter que encarar uma diminuição na sua capacidade física e na sua capacidade física e no seu desempenho, tá? Isso é difícil da gente conseguir tratar de uma vez, se você for para o caminho da dieta cetogênica. Mas a boa alimentação, ela com certeza vai ter um efeito muito importante aí na tua rotina. Você está me falando que você tem modificação na realidade da sua fome mais para menos, você vomita. Então, isso também é uma alteração, né? Qualquer alteração alimentar, para mais ou para menos, são mecanismos compensatórios que vão acontecer nessa situação. E aí, o que é necessário é justamente fazer esse ajuste. Mas vamos arredondar tudo isso para o pessoal também poder aproveitar aí desse bate-papo de hoje, que foi bem legal, tá? A ansiedade, ele é talvez um problema que a gente esteja vivendo por conta do nosso processo civilizatório. Então isso não tem a ver com o seu trabalho, isso não tem a ver com a sua mente ser fraca ou forte. Tem a ver com o estresse que todos nós, indistintamente, estamos sofrendo por conta da civilização atual, de como a coisa está. Pensa que 50 anos atrás, as pessoas não tinham ansiedade, por exemplo, para sair de casa com medo de ser assaltado. Por que não? Porque existia carro blindado? Não. Hoje a gente usa carro blindado porque a gente conta como se a gente fosse sofrer algum tipo de violência na rua. Aliás, eu espero que isso melhore logo, tá? E aí, do mesmo jeito que tem gente que, por exemplo, numa academia tem fraqueza ou tem um músculo forte, um músculo fraco, por exemplo, treina muito bem bíceps, mas treina muito mal tríceps. Tem gente que lida muito bem com ansiedade, tem gente que não. Então, primeiro você tem que entender isso. Segunda coisa, comportamentalmente, tá? Exercícios e terapia, tá? Olha eu aqui, já viajando. Então, exercício e terapia, isso você precisa fazer, tá? É aí que o remédio ele não trata a sua forma de pensar. O remédio ele vai tratar a sua resposta orgânica à sua forma de pensar. E aí, aonde entra a terapia? A terapia ela entra na parte onde você, com o seu raciocínio funcionando mais adequadamente, você é capaz de aprender novas formas de se comportar, né? Que é o que o terapeuta vai fazer. Ele vai pegar, espalhar a sua vida na sua frente e fazer você entender aquilo que você faz, tá? Quanto à medicação, esse tipo de medicação, Camila, ela tem um prazo, tá? A gente não costuma usar esse tipo de medicação para sempre, até porque ela não consegue te dar um efeito satisfatório para aquilo que é um problema na realidade do seu entendimento da vida, e não um problema simplesmente de mecanismos bioquímicos, tá? Que estão envolvidos também, mas tudo precisa ser cuidado. Eliabe, beijão para Santarém. Camila, foi muito legal poder falar desse assunto com você. Obrigado por você contar sua história aqui, compartilhar um pouquinho das suas dificuldades. Tenha certeza que muitas pessoas compartilham da sua dificuldade. Todo mundo acho que já sentiu
uma apreensão, ou aquele dia que parece que o treino não vai encaixar. Sendo muito sincero com você, eu já senti, e volta e meia eu sinto, e aí eu vou te falar o que eu faço. Por exemplo, eu estou mais cansado, eu estou mais... não estou tão bem alimentado, eu estou muito estressado porque eu tenho aula no final de semana, trabalho durante a semana, outras atividades. E eu tenho meus dias que eu chego na academia e falo, putz, não vai dar. E que eu sinto esse medo, essa apreensão de fazer essas coisas, né? E aí, sabe o que eu faço? Eu começo a fazer um exercício bem bobinho. Eu faço, por exemplo, panturrilha. E aí eu penso assim, vou fazer só 3 séries. Aí eu faço 3 séries sentado. Acalmo. Falo, olha, se eu fizer só isso, tá bom já. Porque o suposto estando nessa condição seria que eu não fizesse nada. Então se eu fiz 3, tá bom. Sabe o que acontece quando eu faço essas 3? Eu aprendo uma sensação de conquista. E aí eu faço mais 3. Sabe o que acontece depois que eu faço 6? Eu falo assim, bom, já que eu fiz a panturrilha sentado, 6, vamos completar mais 3 na panturrilha estendida? E aí eu faço. Só que aí eu faço mais 3 e falo assim, pô, mais 3 deu 70 repetições no total. Vamos fazer mais 100? Aí eu faço uma série daquelas, tipo 40, 30, 20, 10. Não sei se vocês já fizeram. E aí quando eu vejo, eu estou fazendo treino normal. Por isso também o horário do treino é o seu horário sagrado, é a hora que você não vai atender telefone celular, que você não vai acudir ninguém, você vai acudir você, tá? E ainda mais você. Se você tem ansiedade, esse faz parte fundamental do seu tratamento. Por quê? Quando você treina, você libera grandes quantidades, não só de catecolaminas, depletando adrenalina e noradrenalina, fazendo com que você reestabilize e não deixe que essas substâncias sobrem, mas você libera grandes quantidades de beta-endorfina, que é a sensação do seu cérebro de que você está bem, tá? Então, você vai fazer 2 coisas para mim essa semana, minha querida Camila. Você vai procurar um psicólogo, começar uma terapia, e você vai, na hora do seu treino, desligar seu telefone celular, deixar ele na bolsa dentro do armarinho, e você vai usar aqueles 40 minutos, 1 hora para você. Tá bom? Combinado assim?